Agora a questão 29, e claro que essa é uma das mais difíceis da prova, tanto que é a penúltima questão. Lia quer escrever os inteiros de 1 a 9 nas 9 casas ao lado, de modo que os inteiros escritos em quaisquer 3 casas consecutivas têm como soma um múltiplo de 3. De quantas maneiras diferentes ela pode fazer isso? Então ela vai preencher esses quadradinhos aqui todos com números inteiros de 1 a 9, e ela quer que inteiros escritos em quaisquer 3 casas consecutivas tenham como soma um múltiplo de 3. Então sempre que eu pegar aqui quaisquer 3 casas consecutivas e somar os números nelas, vai ter que ser um múltiplo de 3. Então a primeira dificuldade aqui é entender como que vai ser um preenchimento desse tipo que a Lia quer, em que 3 casas consecutivas sempre somem um múltiplo de 3. E aí como que a gente quer olhar para múltiplos de 3, é importante pensar no resto da divisão por 3. Se eu escrever aqui os números de 1 a 9, nota que dá para separar eles em 3 colunas. Essa coluna aqui, do 1, 4, 7, são os que têm resto 1 na divisão por 3. A segunda coluna dos que têm resto 2, e a terceira são os que têm resto 0, que são exatamente os múltiplos de 3, 3, 6 e 9. E aí se você tentar preencher aqui do jeito que a Lia quer essa tabela, você vai perceber que para preencher aqui 3 casas consecutivas, de modo que sempre 3 casas consecutivas tenham soma múltiplo de 3, você sempre vai ter que pegar, em 3 casas consecutivas, números de colunas diferentes aqui. Um número com resto 1, outro com resto 2 e outro com resto 0. Então só para a gente entender onde que falha se a gente não fizer isso, de pegar um número de cada coluna. Imagina que eu vou colocar 2 números da mesma coluna aqui dentro de 3 casas consecutivas. Então, por exemplo, vamos pensar que a gente vai usar o 4 e o 7. O que acontece se eu colocar o 4 e o 7 aqui? Então repara que esse aqui tem resto 1 na divisão por 3, esse tem resto 1. Então somados, eles têm resto 2. Então o número que vai aqui do lado do 4, para esses 3 terem a soma múltiplo de 3, vai ter que ter resto 1 também. O único número que pode ir aqui, sem ser o próprio 4 e o 7, que já foram, vai ter que ser o 1. Porque daí você tem 3 números de resto 1, quando você somar, tem resto 0. De fato, 1 mais 4 dá 5, mais 7 dá 12, que é múltiplo de 3. Só que daí qual que é o problema? Se você pegar aqui por outro lado, você teria que também colocar outro número aqui com resto 1, e não tem. A gente já usou 1, 4 e 7, então não tem como preencher essa daqui. Então qual que seria um possível preenchimento aqui? A gente teria que escolher uma sequência de restos aqui para as 3 primeiras casas. Por exemplo, resto 0, 1, 2. Vamos colocar aqui o mais simples, começando com um número de resto 0, um de resto 1, um de resto 2. São 3 colunas diferentes. Então se a gente somar 3 números desse tipo, sempre vai dar múltiplo de 3. Porque um tem resto 1, outro tem resto 2. Somados tem resto 3. Só que resto 3 na divisão por 3 é o mesmo que resto 0. Então vamos ver aqui no exemplo. Então se eu pegar um de resto 0, poderia ser qualquer um aqui. Vou escolher o 6. Aí um de resto 1, pode ser qualquer um, vou pegar o 1. E um de resto 2, está na segunda coluna aqui. Pode ser 2, 5 ou 8, vamos pegar o 8. Então nota que essa soma aqui, o 6 já é múltiplo de 3. E 1 mais 8, 9. Então você tem 9 mais 6, 15, múltiplo de 3. E aí repara que aqui dá para continuar, porque agora tem uma coluna com resto 1, outra com resto 2. Então o próximo que vai aparecer aqui tem que ter resto 0, necessariamente. Porque essa soma desses dois já dá múltiplo de 3. Então se eu somar aqui 3 e tem que dar múltiplo de 3, o único jeito é colocar um da coluna do resto 0. E nota que a gente já usou o 6. Aí quantas possibilidades sobram? A gente pode usar ou 3 ou 9. Então, por exemplo, eu colocaria o 9 e aí continua. Então você vê que vai continuar aqui o mesmo padrão sempre. Você vai ter resto 0. Se você começar com resto 0, 1, 2, então os próximos 3 vão ter também resto 0, 1 e 2. Porque aqui você teria dois números, um com resto 2 e outro com resto 0. A única opção seria colocar um aqui nessa casa que tenha resto 1. Aí depois você vai ter um com resto 0, outro com resto 1. A única opção é colocar um com resto 2. Então seguiria esse mesmo padrãozinho aqui. Então tudo isso foi só para explicar aqui como que vai ser um preenchimento possível dessa tabela aqui da Lia. Agora a gente quer contar todos os possíveis preenchimentos. Então o que a gente precisa escolher? A primeira coisa que a gente vai precisar escolher é essa ordem aqui dos restos, que no exemplo que eu dei, né, foi resto 0, 1 e 2, nessa ordem. Só que não precisa respeitar essa ordem. A gente poderia escolher, por exemplo, 0, 2 e 1. Ou então começando com o resto 1, né? A gente poderia também começar com 1 da coluna de resto 1, e aí 0, 2. Ou então 1 e depois 2, 0. Então o que a gente nota aqui é que vão ter 6 possibilidades para escolher essa ordem dos restos das 3 primeiras casas. Então eu já coloquei aqui começando com 0, né? Começando com 1, todas as possibilidades. E também começando com 2, né? 2, 0, 1 e 2, 1, 0. Então esse aqui é o total
6 possibilidades de quê? De escolher, essas são todas as possibilidades de escolher qual vai ser a ordem dos restos aqui para as 3 primeiras casas. E aí agora a gente vai ter que contar para cada uma dessas possibilidades de quantas formas eu posso preencher a tabela. Ou seja, se eu começar aqui nesse primeiro caso, com os restos 0, 1 e 2, de quantas formas eu posso preencher essa tabela? Então é só seguir a mesma ideia que a gente fez no exemplo. Então, se eu tenho que colocar aqui nessa casa um número com resto 0, quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui? São 3 possibilidades, né? Por quê? Porque tem que ser da coluna de resto 0. Ou então, ou começa com 3, 6 ou 9. E aí, se eu tenho que colocar na segunda casa um número de resto 1, quantas possibilidades eu tenho? 3 possibilidades. Porque, de novo, agora tem que ser na coluna do resto 1, que é a primeira coluna. Pode ser 1, 4 ou 7. Aí na terceira, a mesma coisa. De resto 2, 3 possibilidades. E aí lembra que eu falei, né? Se eu estou nesse primeiro caso aqui, em que eu escolhi as 3 iniciais como sendo resto 0, 1 e 2, então a sequência aqui vai ser a mesma. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Não tenho outra escolha. Só que aí, para quais números eu vou colocar aqui na casa, eu vou ter menos escolhas, né? Porque, como a gente fez no exemplo, imagina que eu coloquei aqui um cara da coluna de resto 0 que foi o 6. Então eu já usei o 6. Então, para essa coluna aqui, de resto 0, sobraria só o 3 ou o 9. Então, são 2 possibilidades. Você tem que pensar que você já usou um número aqui de resto 0, já usou um número aqui de resto 1 e um aqui de resto 2. Então, para esses próximos aqui, você vai ter 2 de resto 0 possíveis. Aqui você vai ter 2 possíveis de resto 1 e aqui também 2 possíveis de resto 2. E depois que você já tiver usado 2 de cada coluna, aí só vai sobrar uma possibilidade. Um número aqui de resto 0, então a partir daqui vai ter uma possibilidade apenas para cada coluna. Uma possibilidade e uma possibilidade. Então, recapitulando, a gente está considerando o primeiro caso, em que a gente escolheu aqui a sequência de restos para as 3 primeiras casas, como sendo 0, 1 e 2. E aí, de quantas formas eu posso preencher essa tabela? Então, eu vou contar esse total de possibilidades nesse primeiro caso, usando o princípio multiplicativo. Se eu tenho 3 escolhas para a primeira casa, 3 para a segunda, 3 para a terceira, e aí depois 2, 2, 2, 1, 1, 1, qual vai ser o total de possibilidades aqui? Tem que multiplicar, então vai ser 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo, que multiplica 2 vezes 2 vezes 2. E aí multiplica por 1, só que não vai afetar em nada, né? Multiplicar por 1 dá o próprio número. Ou seja, o total de possibilidades aqui vai ser 3 ao cubo, que multiplica 2 ao cubo, que também é o mesmo que multiplicar aqui as bases, então é 6 ao cubo. Então o que a gente contou aqui? Tem exatamente 6 ao cubo, que dá 216 possibilidades de preencher essa tabela, se eu começar com resto 0, 1, 2. Mas ninguém é obrigado aqui a escolher resto 0, 1, 2, né? Foi o que a gente viu, a gente tem 6 possibilidades para escolher. A gente poderia começar também com 0, 2, 1, 1, 0, 2 e assim por diante. Então eu tenho que usar o princípio multiplicativo mais uma vez aqui, porque para cada uma dessas 6 possibilidades que eu escolher de restos iniciais ali para as 3 primeiras casas, eu vou ter 6 ao cubo. Então, quanto que vai ser o total de preenchimentos para essa tabela seguindo a regra da Lia? Eu vou ter que, para cada uma dessas 6 possibilidades aqui, de restos para as 3 primeiras casas, eu tenho 6 ao cubo. E como são 6 possibilidades, eu vou fazer, pelo princípio multiplicativo, 6 casos possíveis vezes 6 ao cubo preenchimentos para cada caso, e aí vai dar 6 elevado à quarta. Esse vai ser o total de preenchimentos para essa tabela seguindo as regras da Lia. Portanto, a resposta vai ser a letra A, 6 elevado à quarta.